Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Porta-Voz. No vídeo de hoje abordaremos sobre o panorama do mercado imobiliário em 2025 e o que se espera para 2026. Produção, roda a vinheta. Bom, no vídeo de hoje estamos com o Aran. Prazer, eu sou o Aram, eu sou um dos fundadores da Mora. E bom, como primeira pergunta, Aran, 2026 será um bom ano para comprar imóvel? É possível fazer essa previsão? Sempre difícil falar do futuro, a gente acredita que sim, a nossa visão na Mora é que 2025 é um bom ano para se comprar imóveis, o mercado está bom para compradores e isso deve se estender até o ano que vem, mas sempre é difícil falar do futuro. Boa. Entrando um pouco no contexto econômico, com um olhar um pouco para o ano de 2025, já pensando no futuro, como a inflação e a taxa Selic influenciam o mercado neste ano? O que significa para o ano que vem? Perfeito. A gente está num momento de taxa de juros alta, isso influencia o mercado, porque basicamente o que acontece é, quando você tem uma taxa de juros mais alta, isso sobe a parcela do financiamento. Então, se eu vou comprar um imóvel, vou financiar, por exemplo, 400 mil a uma taxa de juros de 15%, que é o que a Selic está hoje, ele vai custar mais essa parcela do que ela custaria quando a taxa de juros estava em 10%, por exemplo. Como o bolso das pessoas não sobe nessa mesma proporção, o salário das pessoas, o que acontece é que elas acabam tendo uma capacidade de comprar um imóvel um pouco mais barato e isso acaba desanimando um pouco o comprador. Isso dito, a nossa visão é que é um bom momento para comprar exatamente por conta disso. Como os financiamentos são um pouco mais caros e o mercado está um pouco mais frio, os vendedores estão sofrendo para conseguir vender seus imóveis e estão mais dispostos a fazer bons negócios. Bom, aproveitando que você comentou sobre comprar, você acha que o poder de compra do brasileiro melhorou ou piorou em 2025? Piorou nesse aspecto, exatamente por conta desse efeito. Como a taxa de juros subiu e a parcela média subiu do financiamento, as pessoas estão conseguindo comprar imóveis um pouco, na média, um pouco mais baratos. Isso quer dizer que elas têm que abrir mão de alguma coisa, ou vai ter que ser um pouco menor, ou um pouco mais antigo, um pouco mais longe. E aí, onde entra a inflação também nessa equação que você tinha perguntado, é porque a inflação está relativamente baixa. Relativamente, a gente está com uma inflação de 4,5%, o que quer dizer que os salários, que na média vão tender a acompanhar mais esse indicador, não subiram tanto quanto os financiamentos subiram. E aí você tem esse efeito de que as pessoas estão com um bolso mais ou menos igual ao que elas tinham no ano passado ou no anterior, e os preços dos financiamentos, as parcelas, subiram bastante. Então, na média, as pessoas estão conseguindo comprar um pouco menos, o poder de compra delas caiu um pouco. Boa. Migrando um pouco para a questão de preços, o valor por metro quadrado está subindo? Sim, os preços em São Paulo, pelos últimos indicadores, subiram um pouco acima de 5% ao ano nos últimos 12 meses. Isso é um pouco acima da inflação, então o preço dos imóveis tem subido. Não estão subindo tão rápido quanto historicamente. Historicamente, eles sobem entre 2% e 3% ao ano na cidade de São Paulo, acima da inflação, mas a gente começa a ver uma pequena recuperação de preços. Indo um pouco em questão de regiões, você acha que existe uma previsão de região onde será mais oportuno para compra de imóveis? Bom, aí a gente volta para o campo das previsões, que é difícil. Nos últimos meses, a gente tem algumas regiões que se destacaram, particularmente Zona Leste, Tatuapé subiu, Moca também subiu um pouco de preço, Pinheiros foi um bairro que subiu bastante de preço, e aí a gente pode estimar que pelos mesmos fatores que levaram esses bairros a subir de preço nos últimos 12 meses acima da média de São Paulo, isso deve continuar acontecendo no futuro próximo. Mas saber quanto que vai subir o preço de um imóvel sempre é uma previsão um pouco difícil, depende de vários fatores, não só o que está saindo de lançamento, a atratividade do bairro, mudanças geográficas, segurança, mas se fosse apostar, eu diria que essas são minhas apostas. Boa. E numa parte de consumo, quais foram os tipos de imóveis em 2025 mais procurados? Você tem alguma noção? Em 2025, a gente viu uma recuperação de um movimento que vinha acontecendo bastante antes da pandemia. Ele brevemente se reverteu e agora voltou, que é a busca por imóveis bem localizados, imóveis centrais, perto de eixos de transporte público, e que abrem mão em outras coisas que são principalmente no tamanho. Então, as pessoas querem morar em bairros mais centrais, esses bairros tendem a custar um pouco mais caro. O jeito que as pessoas fazem isso caber no bolso é reduzindo um pouco o tamanho do imóvel. Isso na pandemia se inverteu um pouco, porque
com a questão toda do trabalho remoto e as pessoas presas em casa, elas sentiram falta de ter espaços maiores e acabaram topando ir para bairros um pouco mais distantes ou mesmo fora da cidade. Com o fim da pandemia e a redução do trabalho remoto, a tendência anterior acabou voltando. Além disso, uma coisa que também já existia bastante, esse se intensificou na pandemia e continua forte, são condomínios, prédios que tenham muitas amenidades. Então, a história dos condomínios clubes, que tenham piscina, academia, área de lazer para as crianças. E uma última tendência que acabou pesando também são os padrões de sustentabilidade, que é uma coisa que as pessoas começaram a prestar atenção na compra dos seus imóveis. Indo um pouco na questão de perspectiva e oportunidade. Na sua visão, a tendência do mercado imobiliário é se valorizar ou estabilizar nos próximos anos? A gente acredita que vai se valorizar. Então, eu comentei rapidamente com você que a gente achava aqui na Mora que 2025 é um bom ano para comprar. É exatamente por conta desse desequilíbrio que você tem entre a oferta, quantidade de prédios que estão sendo construídos, que estão disponíveis para venda, e a demanda que deu uma esfriada por conta do aumento da taxa de juros. O que acontece com isso é que você tem mais imóveis à venda e uma menor procura de pessoas querendo comprar esses imóveis, e isso deixa os vendedores, na média, mais dispostos a negociar, a conseguir oferecer condições melhores. E aí muita gente se pergunta, fala, pô, mas aí não adianta nada, porque eu estou trocando 6 por meia dúzia. Eu estou comprando um imóvel que eventualmente eu vou conseguir comprar numa condição melhor, mas eu vou pagar mais caro por conta da alta taxa de juros. Não é melhor eu esperar um pouco e comprar ano que vem ou no seguinte? E a nossa visão é que não vale a pena esperar. Não vale a pena esperar por quê? O que pode acontecer, e provavelmente vai acontecer quando você tiver uma redução da taxa de juros, é um aumento do preço dos imóveis. Então, esse é um movimento natural, é o contrário do que a gente acabou de falar, né? Conforme a taxa de juros cai, a parcela cai, as pessoas passam a ter um poder de compra maior, aumenta a demanda e isso aumenta o preço dos imóveis. Só que uma coisa legal que as pessoas esquecem que dá para fazer é a portabilidade do financiamento ou, caso as pessoas contratem a Mora, uma postergação dessa contratação desse financiamento. Então a pessoa consegue aproveitar agora a compra do imóvel por um preço menor, ou seja, ele vai ter um valor menor para financiar, mesmo que a parcela seja temporariamente um pouco mais alta. E quando a taxa de juros estiver num momento mais favorável, ela pode tomar um financiamento novo ou fazer a portabilidade a uma taxa menor. E aí ela sim passa a ter os dois ganhos, porque ela teve um financiamento menor e uma taxa de juros menor. Por outro lado, se ela esperar, ela pode até ganhar na taxa de juros, mas ela vai perder no preço do imóvel. Boa. Quais são os maiores riscos para quem decide comprar em 2026? Os maiores riscos para quem decide esperar, e aí seja em 2026 ou 2027, são os riscos tradicionais sempre de esperar, que é eventualmente aquele imóvel ou aquela região pode ter uma menor disponibilidade de imóveis, eventualmente aquele imóvel que você queria pode não estar mais disponível ou pode subir muito o preço. E o outro risco é que a gente pode ter uma aceleração mais rápida do que a gente espera da atividade de compra. Então você pode ter, caso você tenha uma redução de taxa de juros um pouco mais rápida, então a previsão, por exemplo, do Boletim Focus do Banco Central é que a gente passe a ter uma redução ainda esse ano, que no ano que vem a taxa Selic chegue em 12%, em 2, 3 anos isso deve chegar perto de 10%. Caso esse movimento se adiante, você pode ter um aumento de preços no curto prazo e acabar surpreendendo negativamente quem decide esperar. Boa. E para encerrar, qual o próximo passo para quem quer entender juros e financiamento? Juros e financiamento são coisas que afetam diretamente a experiência de compra das pessoas. Para conseguir entender eles, você precisa dar um passinho para trás, entender quais são as maneiras que existem para comprar imóvel. Então, as pessoas podem tradicionalmente comprar na planta, à vista, financiado, e diferentes instrumentos vão ter diferentes influências desses fatores que a gente comentou. A gente vai falar sobre isso em próximos episódios. Dá para acompanhar aqui e entender como fazer para comprar o seu imóvel da melhor maneira possível. Muito bem. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e para saber mais e ter melhores dicas, acompanhe no próximo vídeo. Tchau, até mais!